Então eu tenho que contar a história triste, né? Por que a história triste? Antigamente, bem no começo de tudo, né? Era bem difícil você criar um software e era quase impossível você gerenciar uma equipe desenvolvedora de software. Então você estava ali no estado da arte. Por quê? Porque você era um artesão. Então você fazia as coisas na sua máquina e você era o único desenvolvedor, que você sabia de tudo, então você fazia tudo. Gerenciava as versões, as dependências e distribuía um pacote fechado. Certo? Então, você não tinha essa necessidade de ter esses controles de versionamento, o controle e o gerenciamento de dependências. E nada disso, já que você era o soberano da sua aplicação, né? Só que com o tempo, os softwares foram evoluindo e precisando cada vez mais de mão de obra. E surgiram times. Ora, logo quando você tem o surgimento de times, são várias pessoas mexendo no mesmo código-fonte. E com isso, teve o primeiro problema, né? Os primeiros, vamos dizer assim. Porque não existia nenhum controle de versão de código, nem um controle de dependências desse código. Como assim? Pensa, eu era o artesão. Então eu construí o meu software do nada. Estava na minha máquina, estava funcionando, estava ótimo. A partir do momento que eu tenho várias pessoas iterando nesse código, né, interagindo com esse nosso código fonte, eu tenho versões diferentes em diferentes máquinas de desenvolvedores. Então eu tenho tanto versões diferentes de código, como eu posso ter diferentes versões de binários associados a esse código. Puxando a sardinha para o lado do Java, eu posso ter jars diferentes nas minhas bibliotecas, em versões diferentes, em diferentes máquinas. E isso surge o nosso primeiro problema, né? Ora, se eu tenho várias versões de código em máquinas diferentes, quando eu for cruzar todas essas informações, a probabilidade de dar problemas e conflitos é gigantesca. Sobrescrever código era bem comum, né? Então, algumas coisas começaram a aparecer, né? Os primeiros gerenciadores de versão, como o Git ou o SVN, né? Para quem é mais antigo. E os gerenciadores de dependência, que não faziam só dependência, mas buildavam também os pacotes, né? Já que o build era feito na máquina do desenvolvedor. Você gerava o seu pacote, lembra, você era artesão, você gerava o pacote que ia ser o entregável para o seu cliente. Então você construía todo o código, fazia o build desse código e entregava essa versão ao seu cliente, final, fechada, tudo ok. Com a evolução, surgiram as equipes. Essas equipes tinham que fazer esse controle de versão para manter sempre as mesmas versões dos binários, né? Das libs, se você pensar em Java, e das versões dessas libs. E isso já se tornava o caos se você não tinha o controle de versão e o controle de dependência. Fora que ainda tinha a questão do build, que ainda poderia ser local, né? Eu trabalhei um tempo gerando na máquina do desenvolvedor os pacotes que iam para produção. Isso é o caos, certo? Então uma coisa puxou a outra, né? Surgiram gerenciadores de versão, o Ent para Java, né? O Ent e o Maven, o Gradle também, que serve, né? Que geram versões e conseguem fazer rapidamente builds do seu código, ou seja, você gerencia a gerenciador de versão, né? Que é SVN e o Git, o Mercurial também, mas eu nunca usei o Mercurial, que serviu para você ter uma versão de código, ou seja, todo o código está centralizado em um repositório central de código e todos os desenvolvedores jogam seu código lá dentro e puxam os códigos lá de dentro para se manter atualizado e não ter sobrescrita de código. E tem os gerenciadores de dependências, que faz a questão das múltiplas libs com suas múltiplas versões, né, desaparecerem, já que você tem um ponto central
configurável, onde você gerencia essas dependências. E esse gerenciador de dependências também tem plugins para buildar o seu código, né? Então você faz um build fechado com aquelas versões específicas e tem um pacote entregável. Isso é bem interessante nos dias de hoje. Isso tudo ainda não era suficiente. Por quê? Porque você tem agora surgimento da web, né? De servidores de aplicação, servlets, sockets, etc., né? Que podem ser trafegar pacotes na rede, gerar páginas dinâmicas e etc, e etc. Então, você tinha que, além de ter esse controle de versão, colocar isso numa máquina física que seria disponibilizada para que seu software pudesse ser acessado via web, né? Via internet. E o problema é que, com isso, você tem uma máquina extremamente poderosa dedicada a um software só. Isso não é nem de longe razoável, né? Você perdia a performance do hardware porque ele estaria preso a uma aplicação. Aí vem o conceito. Como é que eu aproveito esse poder computacional que eu tenho de forma que eu tenha a maior quantidade de software possível sendo rodada neste servidor, né? E aí vem a brilhante ideia de fazer máquinas virtuais. Ou seja, SOs dentro do SO. Ele vai se acoplar ao host principal e fornecer uma máquina inteira virtualizada que vai compartilhar o hardware integrado daquele servidor. Só que qual o problema das VMs? Elas são lentas, né? Por quê? Porque você tem o SO e você tem uma camada de software que vai se comunicar com esse SO, e depois dessa camada de software você vai ter suas virtual machines, né? Suas VMs, que vão ser outro SO. E isso é um processo lento, porque você faz toda a comunicação dentro daquela VM, que depois passa por esse, entre aspas, proxy, que depois vai se comunicar com o SO, que vai se conectar com o hardware para poder disponibilizar tudo isso. Certo? Era uma solução interessante? Era, ainda é até hoje. Você tem servidores extremamente grandes, com muito poder de processamento, muito poder computacional, que você vai usar VMs para quebrar esse poder computacional, subdividir esse poder computacional e você aproveitar ele. Mas para o caso do desenvolvimento de software, isso não é suficiente. Porque é custoso você criar uma VM, disponibilizar, configurar, e ainda vai ter o problema dos binários que vão estar lá dentro, e que você tem que configurar um monte de coisa antes de fazer isso. Certo? Então você tem literalmente preparar o seu SO para receber o seu software. Você tem que configurar tudo. E isso é um trabalho tremendo. Quem é de infra, eu sei que é guerreiro, porque se você preparar uma VM para rodar um projeto Java, cara, era o caos. No meu tempo, né? Hoje em dia já está bem mais certo? Vocês estão entendendo que nós temos aqui diversos problemas e soluções para esses problemas, só que tipo não é o ideal. Tem que ter uma coisa mais simples de fazer isso, certo? Talvez alguma coisa que rodasse apenas em cima do SO. Então vem a pergunta: o que há de novo que vai ajudar ainda mais do que uma VM ajudou no passado? E aí a gente chega nos containers. O que seria um container na vida real, né? É uma caixa de madeira ou metálica
começa daqui, que ela é padronizada. E você vê esse container, você consegue carregar, transportar, ele tem medidas fixas. Só o que muda é o conteúdo dele. Ele tem identificações, ele tem tudo para identificar ele como um container, só que você não necessariamente sabe a configuração interna dele, né? Ele pode ser um freezer, ele pode ser um container apenas de aço, pode ser um container apenas de madeira, ele pode carregar diversas cargas diferentes, que você só vai saber se abrir, obviamente, o container, ou você consultar as numerações e ver o que é a carga.